Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, alunos. Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso estudo bíblico. E a aula de hoje é a aula de número 5, que tem como o título O Desafio no Monte Carmelo. Como é sabido de todos, nós estamos estudando o livro de dois profetas, dois homens de Deus, a biografia ou a biografias destes homens, profeta Elias e o profeta Eliseu. Está aqui, ó, profeta Elias e o profeta Eliseu. Se você ainda não tem a tua revista, esta revista aqui, que nós já queremos agradecer à sociedade, ou seja, a editora cristã evangélica que tem nos dado a autorização para que nós possamos gravar estas aulas, para que você tenha o acesso a este conteúdo, que é um conteúdo maravilhoso. Então, ainda há tempo, ainda tem várias lições ainda que ainda não vão ser ministradas, já foram dadas as outras lições anteriores, está lá no nosso canal do nosso estudo bíblico, que está lá no YouTube. Você pode sempre estar acompanhando, mandando o link para alguém, abençoando a vida de alguém com este estudo tão maravilhoso. Então tá aí, a revistinha está aqui, Elias e Eliseu, são biografias destes dois profetas do Antigo Testamento. Então, sim, uma revista maravilhosa. São Elias e Eliseu, homens de ação. Você pode estar adquirindo quando você estiver conosco lá na igreja. Nos procure, eu, pastor Everaldo, o presbítero Jacó, o pastor Rogerinho, enfim, o Beto. Procure um oficial na igreja. Esta revista ela tem um preço de R$10, que é o custo da revista, tá bom? Mas você nos procure se você quiser esta revista. Você pode estudar na tua casa, acompanhar as lições. E hoje nós vamos falar da quinta aula, que é o desafio no Monte Carmelo. O texto básico ou texto base, ele se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. É um texto muito longo, então nós não vamos nos prolongar, porque vai até o versículo de número 40. Eu só vou ler 3 versículos e nós vamos no decorrer desses minutos que nós vamos estar juntos falar a respeito desta lição. Então, Elias e os profetas de Baal. Está lá no livro de 1 Reis. Você que tem a tua revista, você pode acompanhar aí na tua casa. Você vai poder acompanhar esta lição, tá bom? 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 é o texto básico e o texto base do início desta aula, o desafio no Monte Carmelo. Versículo 20 do capítulo 18 de 1 Reis. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É uma pergunta, ele está falando aqui para o povo. Ponto de interrogação. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ou seja, ponto, o povo ficou calado. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Amém? Senhor, muito obrigado por esta aula. Nos conduza através do teu Espírito e nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, a mim, ensinar aos teus filhos, aos alunos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, caros alunos. Olha a situação aqui que Elias está vivendo aqui. É por isso que o texto é o desafio no Monte Carmelo. Eu sempre, nas aulas que nós ministramos, quando nós ministrávamos na nave da igreja, lá na igreja, todas as lições, elas têm 3 atitudes para que nós possamos entender o contexto e a aula. É o saber, o sentir e o agir. Saber o que é? É eu entender, eu e você, nós entendermos que Deus
sempre ouve o clamor dos seus filhos. Esse é o saber. A segunda atitude é o sentir. Sentir é refletir o poder ilimitado de Deus. E a terceira atitude é o agir, é procurar manter-se tranquilo diante da adversidade, tendo como base o poder de Deus. Então é saber que é entender que Deus ele sempre ouve o nosso clamor. A sentir é refletir sobre o poder ilimitado de Deus. E o agir é procurar manter-se tranquilo. Isso nós estamos falando aqui dessas três atitudes aqui sobre esta aula que nós estamos aprendendo hoje. A aula do desafio de Elias no Monte Carmelo. Então, o que acontece aqui nesse período aqui? É tão interessante que Elias ele já começa em uma situação difícil, uma prova de fogo. De um lado é Baal. Então tá aqui. De um lado Baal, do outro lado Elias. Então Elias ele já começa ali junto com o povo de Israel, porque eles estavam todos juntos e a impressão assim, eles estavam favoráveis a Elias, eles estavam ali, vamos dizer assim, fechados com ele. E do outro lado, os profetas de Baal. Quando nós fazemos uma leitura ou uma releitura deste capítulo 18, o que nós vamos entender? Nós podemos notar a diferença entre Elias e os profetas de Baal. Você vai entender. Quando você for fazer uma leitura deste texto, você ler o capítulo 18 de 1 Reis, do versículo 20 até o versículo de número 40, você vai entender, você precisa fazer uma leitura, uma releitura. Então você vai compreender que há uma diferença entre Elias e os profetas de Baal. Então, ou seja, de um lado está os profetas de Baal desafiando Elias, desafiando o Deus de Elias, e do outro lado Elias, que também vai desafiar os profetas de Baal. Então, de um lado Baal, que vem acompanhando os profetas de Baal com ele? A heresia, a histeria, o descontrole emocional, porque quando você for ler, aí acompanhar a palavra diz que eles se retalhavam, que eles gritavam e eles ficavam numa heresia e numa histeria muito grande. Então tá aí, isso é Baal. Do outro lado, Elias. O que estava acompanhando? Então, Baal vinha acompanhado de tudo isso. A heresia, a histeria, o descontrole emocional, a gritaria, enfim. Essa característica daquele que estava ao lado de Baal. A característica de Elias, que é o Deus de Israel, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. É o que? O desprezo pela idolatria de Baal, porque o povo estava lá adorando a Baal, e a confiança em Deus. Então percebe-se que há uma diferença muito grande. Uma diferença de um lado Baal, que é acompanhando estas malignidades, e do outro lado Elias, que vem acompanhando Elias. O controle emocional, vem acompanhando Elias. O desprezo da idolatria de Baal e a confiança em Deus. Então, o que nós entendemos no início desta aula, nesta lição? Precisamos sempre vigiar. Sabe por quê? Porque nós temos o homem, a tendência humana. A tendência humana é quase, queridos alunos, é quase sempre buscar um caminho mais fácil. Então, a tendência do povo era seguir Baal, porque é o caminho mais fácil. Não é diferente dos dias de hoje, que as pessoas querem buscar caminhos e alternativas muito mais rápido do que buscar a Deus. Entende-se isto? Do que buscar a Deus. Então, com Elias era diferente. Ele buscou meios naturais para alcançar o que é sobrenaturais.
O que é os meios naturais? Ele restaurou o altar, ele orou a Deus, ele clamou a Deus. Esta é a característica e a diferença entre Baal e Elias. Então Elias ele dificultou os meios naturais. Ele não foi por meios naturais para alcançar aquilo que é sobrenatural. Então, no livro de 1 Reis, no capítulo 18 e versículo 18, o povo estava deixando Deus para seguir os Balaíns, ou seja, um caminho mais fácil. E existe até um adágio popular que diz que há todos os caminhos que levam a Deus. Isso é uma mentira, porque o único caminho que leva à salvação é Jesus Cristo, porque ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz no livro de João que ele, quando for levantado na terra, ele vai atrair muitos até eles, que me atraiu e atraiu a você. Então, ao exemplo de Jesus Cristo e ao exemplo de Elias, está aqui a diferença de eu buscar caminhos e alternativas naturais. Eu preciso sempre buscar os caminhos que levam a Deus, os caminhos espirituais. Então, no versículo 18 do capítulo 18 diz: respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu é a casa do teu pai. Deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Então o povo estava aí cocheando em dois pensamentos. Por isso, quando Elias se depara numa situação difícil, diz: vocês vão seguir a quem? A Deus ou os Balaíns? Então eles ficam preferindo ficar no anonimato, não seguir a Elias e buscar os caminhos naturais. Então o início é muito assim maravilhoso, porque é o caminho natural que muitas pessoas querem buscar, e eles preferiam seguir os Balaíns, que é um caminho natural, e não seguir a Deus. A idolatria, aí começa a falar um pouco sobre a idolatria que promoveu em Israel. Então Elias, ele entende que Acabe era responsável por aquele momento. Acabe, ele era o comandante ali, ele era o arbitrário, ele era aqui o juiz dos Balaíns, dos profetas de Baal. Então, outra malignidade, o culto a Baal estava em plena ascensão naquele momento, em plena ascensão, estava em alta. Cultuar a Baal, que é o que eu falei no início da aula, que é o caminho natural, o caminho mais fácil. Então o povo prefere cultuar a Baal, seguir a Baal, aos deuses deles, da idolatria, Balaim, do que servir o próprio Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Acabe estava muito confiante. Acabe era muito poderoso, e ele tinha a sua esposa que dava assim uma certa segurança, ela que mandava, que era Jezabel. Então ele estava muito confiante em seu falso culto. Acabe, ele pensava que Deus era uma fraude, que Baal era o verdadeiro Senhor. Então essa é a característica de Acabe e a característica de Baal. Ele estava muito confiante. Então existe aí, entra o que? A indecisão do povo, porque aí Elias fala: vocês até quando vocês vão ficar entre dois senhores? A versão é isso, porque vocês ficarão aí estacionados em duas decisões. Então nós não podemos ficar estacionados em duas decisões. Ou eu vou seguir aquilo que é natural, ou vou seguir aquilo que é espiritual. Elias seguiu aquilo que é espiritual. O caminho que talvez para muitos acho o caminho mais difícil, e prefere seguir e trilhar o caminho mais fácil. Então Elias, ele não pensou desta forma. Então Elias entra agora com a restauração do altar do Senhor. Ele restaura aquilo que precisava ser restaurado. Elias agora, ele não se conforma com aquela situação. Elias, ele queria que tudo acontecesse dentro da mais perfeita transparência, que é o caminho espiritual. E Elias agora, ele restaura o altar do Senhor na presença de todos. Então, tá aqui. Ele restaura o altar, ele não se conforma com aquela situação, e ele queria que tudo acontecesse dentro da maior perfeita transparência. Então Elias restaura o altar de Deus. E o milagre acontece para que todo aquele que estava ali, os profetas, os 400 profetas, mais outros 450, mais 450 profetas, ou seja, um total de 800 profetas ali, de Balaíns, de Baal, viram e vivenciaram e enxergaram que há um só Deus, e que Deus naquele dia, naquele momento, ele fez uma obra extraordinária, e o milagre aconteceu para que todo o povo ali que estava presente, inclusive aqueles que estavam indecisos, aqueles que estavam ali entre dois pensamentos ali, eles puderem tomar, talvez, e eu acredito que sim,
puderam se arrepender e aí vir, porque Deus mostrou ali o fogo descendo do céu, consumiu o altar, Elias restaura, Elias faz todo ali o que precisa ser feito naquele momento, a obra foi feita e o milagre acontece. Então, a conclusão desta aula é o que Deus ele tinha fortes razões para permitir aquele episódio no Monte Carmelo. Deus ele poderia ter destruído tudo ali, sem talvez Elias clamar, sem talvez Elias clamar a Deus e descer o fogo do céu e lamber toda a água e o altar que Elias restaurou, mas precisava ficar bem claro que ele não divide a sua honra com ninguém. Deus não divide a honra com ninguém. Os profetas clamaram ali, os profetas gritaram ali de Baal, se rasgaram, se retalharam, e eles eram gritando ali naquele momento ali, talvez de desespero, porque se calou o Deus deles, calou porque não existe. Mas o Deus todo verdadeiro não se cala, que é o nosso Deus, desceu fogo do céu e restaurou o altar, e é o que vai acontecer sobre a minha vida e a tua vida. Amém? Nós possamos restaurar todos os dias o nosso altar diante do Senhor, com as nossas orações, a nossa confiança em Deus, e assim Deus ele sempre fará um caminho, que é o caminho espiritual sobre a minha vida e a tua vida. Pense nisso, e esta aula que você possa refletir nesta aula. Eu sei que ela é breve, mas é um resumo que você possa refletir nesta aula, e assim eu tenho a certeza que você jamais vai escolher o caminho natural, que é o caminho mais fácil, mas você tem a certeza que você sempre irá ir e escolher o caminho espiritual, que é o caminho do Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus de Elias, que desceu fogo do céu, o altar foi restaurado. É o mesmo Deus que age hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu te amo em Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa ter grande conhecimento de Deus sobre a tua vida. Pense nisso. Um beijão. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sempre abra o teu entendimento, prospere os teus caminhos. Em nome de Jesus.